Depois de termos celebrado as solenidades da Páscoa, celebramos hoje a festa da Santíssima Trindade. É o mistério mais profundo, mais grandioso da nossa fé, juntamente com o mistério da encarnação, paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é o mistério? Em que consiste a Santíssima Trindade? Qual deve ser o nosso comportamento diante deste mistério? Muitas vezes nós temos uma ideia errada sobre mistério. Mistério não é um absurdo, não é algo que não se possa entender. É o contrário. Mistério é uma verdade tão profunda, tão maravilhosa, que a nossa inteligência pequena, limitada, não é capaz de atingir toda a sua grandiosidade. A nossa inteligência se aproxima e contempla a beleza de Deus e percebe que é algo consentâneo com a nossa razão. Portanto, não é algo que contraria a nossa inteligência, mas aperfeiçoa, mostrando que há algo mais extraordinário além daquilo que nós conhecemos. Então, o mistério é uma grande verdade. É mais ou menos como o sol. Nós não podemos encarar o sol a olho nu, porque a luminosidade do sol é muito intensa, muito grande, e nossos olhos não aguentam. Assim é o mistério. É uma luz tão infinita, tão grandiosa, tão esplendorosa, que a nossa inteligência não consegue penetrar. Mas se a gente colocar um aparelho, quando passa uma nuvem branca diante do sol, a gente pode olhar com mais facilidade. Se nós tivermos então a nuvem branca da fé, nós podemos olhar para Deus e contemplá-lo com mais profundidade, porque a nossa fé vai além da nossa inteligência. É como um aparelho poderoso que nos faz ver a beleza de Deus. O mistério é algo inefável, que só Deus pode revelar. Em que consiste o mistério da Santíssima Trindade? Nós aprendemos isso desde criança, com nossos pais, nossos avós, na catequese, que a Trindade é o mistério da unidade e trindade de Deus. Um só Deus verdadeiro. Nós somos um povo monoteísta, mas em Deus há três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas iguais e distintas. Uma não é a outra. Cada uma tem a sua identidade própria. Deus existe desde toda a eternidade. Ninguém criou Deus. E desde toda a eternidade, Deus se conhece. Deus tem uma ideia perfeita de si mesmo. E essa ideia que Deus tem é o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E desde toda a eternidade, Deus ama o Filho e o Filho ama o Pai. Um amor mútuo, unívoco. E este amor entre os dois é o Espírito Santo.
É um mistério maravilhoso, que só a Igreja Católica recebeu de Deus e propaga pelo mundo inteiro. O inefável mistério da Santíssima Trindade. Nós encontramos numerosas passagens bíblicas onde este mistério é revelado. No livro do Antigo Testamento se diz que Deus Pai criou todas as coisas com a sua palavra. E essa palavra é o Verbo divino, é o Filho. E que Deus fez o contorno, deu a beleza, todas as coisas criadas com o sopro de sua boca. E este sopro é o Espírito Santo. Quando Jesus nasceu, foi encarnado, a Santíssima Trindade se tornou presente. O Pai enviou o seu Filho, o Verbo eterno, e ele se fez carne no seio virginal de Maria por obra do Espírito Santo. Tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado por João Batista, no Rio Jordão, ao sair das águas, aparece a Santíssima Trindade. O céu se abriu, a voz do Pai se fez ouvir, e o Espírito Santo desceu em forma de pomba. A mesma coisa aconteceu na montanha durante a transfiguração de Jesus. E hoje nós vimos no Evangelho, antes de voltar para o céu, Jesus diz aos apóstolos: todo poder me foi dado no céu e na terra. E depois, fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Numerosas passagens bíblicas estão presentes, revelando para nós este mistério sagrado. Meus irmãos, qual deve ser a nossa atitude, nosso comportamento diante desta grande verdade, deste grande mistério? Em primeiro lugar, reconhecer que nós somos batizados em nome da Santíssima Trindade. Portanto, o nosso corpo é templo da Santíssima Trindade. Nós não fomos feitos para o pecado. O nosso corpo não foi feito para a maldade, para a corrupção, para a injustiça, para a promiscuidade, para a violência, não. Nós fomos feitos para trazer em nós as três pessoas divinas. Se alguém me ama, disse Jesus, nós viremos a Ele e nele faremos a nossa morada. Então nosso corpo é santo. Nós somos batizados para isso. São Paulo tem aquela passagem tão esclarecedora. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então nós somos sacrário do Espírito Santo. Por isso é que nas missas solenes, depois de incensar o altar, que representa Jesus Cristo, o povo todo é incensado também. Por quê? Para venerar o templo do Espírito Santo, que é cada um de nós. Também nas exéquias, durante a encomendação, se incensa o corpo do irmão falecido. É uma homenagem àquele corpo que foi a imagem de Deus e a habitação da Santíssima Trindade. Então, nosso corpo deve ser muito santo. Nunca deve ser empregado para o mal. Pelo contrário, deve ser instrumento de santificação. Deve ser meio para a nossa salvação. Em segundo lugar, é preciso rezar sempre a Santíssima Trindade.
nós rezar com mais atenção, com mais piedade, aquela jaculatória que milhões de vezes sobe até o céu em toda a terra. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Vamos rezar com mais piedade, com mais atenção, de tal modo que toda vez que nós dirigimos a Santíssima Trindade, seja com infinita devoção, para trazer para nós as bênçãos do céu. Estarmos também sempre atentos para observar os vestígios, os sinais da Santíssima Trindade, a unidade e trindade de Deus, estão presentes por toda parte. O mundo, por exemplo, é um só, e é formado de 3 reinos: mineral, vegetal e animal, uma imagem da Santíssima Trindade. Nós somos uma pessoa só, temos inteligência, memória e vontade. A água, por exemplo, é uma substância só, tem 3 estados: sólido, líquido, gasoso. Unidade e trindade estão por toda parte. A única revelação verdadeira de Deus se encontra, portanto, na Bíblia, na Igreja Católica, onde Deus se mostra realmente aquilo que Ele é. Nós mineiros temos ainda uma outra razão para homenagear a Santíssima Trindade. A nossa bandeira tem o símbolo da Trindade, que é o triângulo, uma figura geométrica que tem 3 lados iguais. É uma figura só com 3 lados iguais, indicando que Deus é um só em 3 pessoas. E esse desenho foi colocado ali por Tiradentes, que nasceu numa paróquia dedicada à Santíssima Trindade. Ele cresceu contemplando essa imagem de Deus uno e trino, e por isso estampou essa figura na nossa bandeira mineira. Mais uma razão para sermos devotos e, ao mesmo tempo, ter uma fé muito grande na Santíssima Trindade. Meus irmãos, que o domingo de hoje possa nos ajudar a entender a beleza deste mistério. Saber realmente o que seja um mistério, ter uma ideia correta das verdades de nossa fé. Procurar aprofundar sempre mais a Santíssima Trindade, de tal maneira que a nossa inteligência não só consiga penetrar mais neste mistério, mas possa, sobretudo, venerar, glorificar e ter uma admiração infinita por esta grande verdade. E, ao mesmo tempo, cultivar essas atitudes cristãs para com Deus, que é uno e trino. E esse Deus que nos criou, nos deu a graça da vida, e é Ele que cuida de nós a todo momento.